Acabou, 27? Acabou, ainda na época. Mas dá tempo ainda. Para ganhar, sim. Presente para ganhar tem que... E nem o bolo ele trouxe para nós. Mas pode dar brahá? Por favor. Então, olha, que todos tenham muita saúde. Amém, alegria, amém, bênção. Parnusse, vechen lemor. Como dizem os faradim antigos, eles falam... Os faradim repetem, é que tu lo mires, e que você possa assistir tudo isso, né? Seja testemunha disso. Você deseja muitos anos de vida, você fala que tu lo mires, que você... Que a gente possa. Iradinos. Especial Estamos online? Tá. Oi, obrigado, Magina. Kola mevarech mitbarech, todo aquele que abençoa, abençoado. Hoje é uma data racídica, pessoal, hoje é dia 28 de Sivan. Uma data que o Rebbe, em 1941, chegou em Nova York. É a data que ele se safou da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e chegou com a sua esposa, são e salvo, na data de hoje, dia 28, Pier 17. Acho que era o Pier 17, não era? O Pier 17. Qual a calça que ele estava usando? Oi? Tava ali. Preto, misto. Não, estou brincando. Oi? E o chapéu? O que é isso? Capô preto. E o... Tinha o Weir's Beard, barba desgastada. E ó. Vamos lá, pessoal, nós estamos na letra Tav. Acredita, nós estamos terminando na letra Tav, por incrível que pareça. Tem alguém esperando ele, o Rebbe? Como? Tinha muita gente esperando ele lá no posto? O Rebbe anterior não foi esperar ele. Aliás, o Rebbe anterior só foi ver eles depois de 3 dias. E mesmo assim, viu eles de uma maneira separada. Primeiro ele e depois ela. E o Rebbe explicou uma vez, essa conduta do seu sogro. O sogro dele estava doente em 1941, estou falando do sexto Rebbe. E o Rebbe falou que meu sogro ele era muito sentimental. E se ele visse os dois juntos, que foram salvos da Europa, ele poderia ter uma... Então ele decidiu recebê-los apenas depois de 3 dias que eles... Imagina, 3 dias que eles chegaram, depois de 3 dias ele se preparou para receber, cada um deles separado. Onde eles foram? Oi? Foram para... 770. Direto? Não, acho que não. Não, era em Crown Heights, eu acho. Então, Era antes de Crown Heights. Não. O Rebbe anterior chegou em 1940, ele ficou um tempo em Manhattan. Mas em 40, no final dos anos 40, eles compraram 770. No mês de Elul eles compraram essa casa chamada 770, onde lá virou a residência direto do Rebbe anterior, do sexto Rebbe, no segundo andar. Que era o sogro. Viveu também na mesma época que chegou junto com o Rebbe anterior, o genro mais velho, chamado Rebbe Shmariah Gurari, o Reshag. Ele também chegou com o Rebbe anterior em 1940, dia 9, dia da... Então ele foi morar no terceiro andar dessa casa chamada o 770. Então o terceiro andar inteiro era a residência do genro mais velho. O nosso Rebbe, quando ele chegou a morar no escritório dele, que ele estava junto com a esposa dele, lá virou durante alguns meses a casa deles, até que eles alugaram um apartamento que ficava na rua President com a rua New York, num apartamento, num prédio. Lá foi morar o Rebbe com a sua esposa, com a filha do Rebbe anterior. Até então ele era genro do Rebbe, do sexto Rebbe. O Rebbe ficou lá até 1956. Em 1956, os Hassidim já estavam desesperados, porque imagina, em 1950 faleceu o seu sogro. Em 1951, o Rebbe assumiu, um ano depois, na data do falecimento do seu sogro, dia 10 de Shvat, ele assumiu o Rebbenato, ele virou Rebbe oficial. Agora imagina você viver num prédio com um Rebbe. Não vai dar certo. Vou brigar com a minha esposa, imagina você entra no elevador e você vê o Rebbe. É difícil, meu amigo. Quer falar um pouco mais alto, fica difícil. Quer escutar um sonzinho básico, como o Rebbe está lá no prédio. Não funciona, estava difícil para os Hassidim, decidiram os Hassidim comprar uma casa para o Rebbe. E aí o Rebbe saiu do apartamento em 1956 e foi morar no 1304, na Rua President, que virou a casa dele, que ele viveu com a esposa até 1988, quando ela faleceu. Aí o Rebbe praticamente ele foi viver no escritório dele. No escritório dele que era no 770, embaixo, quer dizer, no walk-in,
Quando você entra na porta do 770, à esquerda, lá tem um escritório, que virou o escritório do Rebbe, que lá ele chegou a viver com a esposa durante o primeiro período que ele chegou, em 41, na data de hoje. Ele chegou em 41, ele foi lá morar. E depois eles mudaram para o prédio e depois para casa. E quando faleceu a esposa em 88, ele voltou a morar no escritório. Essa, assim, a grosso modo, assim, a história da chegada do Rebbe. Escolher ele, não o genro mais velho, quer dizer, sei lá bem como é que funciona isso. Né? Isso foi muito difícil. Isso foi uma cena, assim, complicada, uma cena, e por que não dizer, delicada. Isso é uma cena delicada. Se vocês quiserem, eu entro aqui numa história, uns bastidores da história do Rebbe, foi um negócio curioso. A grosso modo, eu vou contar essa história, porque poucos conhecem essa história, mas são os bastidores do movimento, do que aconteceu. Realmente, durante aquele ano, após o falecimento do Rebbe anterior, no ano de 1950, o movimento Chabad ficou um ano sem Rebbe. Um ano. Porque o genro mais velho queria assumir ser Rebbe, mas os discípulos não queriam que ele fosse Rebbe. Queriam que o segundo assumisse, que era o Rebbe, mas o Rebbe não queria assumir. Aí ficou um negócio difícil. Quem quer não tem discípulos, e os discípulos que querem o mestre não quer. Aí como é que fica? Então assim ficou um ano o movimento praticamente, entre aspas, sem Rebbe. Muitos dos discípulos, com o falecimento do Rebbe anterior, começaram a escrever por nosso Rebbe como se ele fosse o Rebbe, se aconselhar com o Rebbe como se ele fosse o Rebbe, mas oficialmente o Rebbe não tinha assumido a liderança. A data que o Rebbe ele assumiu de fato a liderança do movimento oficialmente foi na data do falecimento do sogro dele, no final da data do falecimento, quando teve então o Farbrengen histórico, o famoso Farbrengen histórico do recebimento da Nessiut, da liderança do Rebbe. Isto ocorreu em 1951, no dia 10 de Shvat, final de 10 de Shvat, era 11 de Shvat, numa quarta-feira à noite, às 8h30, com o início do Farbrengen, que estava marcado para as 8h30, o Rebbe chegou atrasado. O Rebbe não era de chegar atrasado, mas antes ele foi conversar com a mãe a respeito. Isso Um conselho? Um conselho da mãe? Veja, com certeza não era só chá que eles foram conversar na véspera de um Farbrengen como esse, ela foi conversar com a mãe. E ela morava no mesmo prédio? Ela não morava no mesmo prédio. Ela morava na Rua Presidente, que era a rua onde depois ele comprou uma casa, mas em outro bloco. 2 blocos para trás. Ela morava num apartamento no 1418, Fortinated. Lá que morava a mãe do Rebbe. Ela faleceu em 1964, no dia 6 de Tishrei, que era Tafshin Chafrei, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, num Shabbat à tarde. Era Shabbat Shuvah e ela faleceu em 1964. Curioso que o Rebbe todos os dias... É o seguinte, a data de hoje, 28 de Sivan, que é a data que o Rebbe ele chegou em 1941, da Europa, também marcou a data que pela segunda vez o Rebbe chegou em Nova York, só que em 1947. Qual a história? Em 1947, a mãe do Rebbe tinha saído da Rússia e tinha ido para a França. O Rebbe foi então para a França, ficou 2 meses na França. O Rebbe pegou um avião e foi para... O único registro que a gente sabe que o Rebbe pegou avião foi aí, em 1947. Que o Rebbe ele foi para a França de avião e ele voltou com a mãe de navio, chegando novamente a Nova York, na mesma data, 28 de Sivan. Incrível. 28 de Sivan, 1947. Quer dizer, ele chegou 28 de Sivan, 41 da Europa, e agora com a mãe ele voltou, 28 de Sivan, 1947, ele chegou com a mãe. De 1947 a 1964, todo dia o Rebbe encontrou a mãe dele. Todo dia o Rebbe se dedicava para tomar um chá com a mãe. Para ir tomar um chá com a mãe. Sabe o que quer dizer isso? Todo dia. Estamos falando o Rebbe não tinha tempo para perder.
47 ele não era Rebbe, mas todos os dias, mesmo depois que ele virava Rebbe, ele tinha um tempo que ele entrava na casa da mãe, servia um chá, tomava um chá, trocava uma ideia e depois o Rebbe saía. Toda vez que o Rebbe saía, ele arrumava as cadeiras, etc. e tal, e a mãe falava, olha, meu filho, ele quer me enganar, porque ele não queria dar as costas para a mãe, então ele ficava arrumando a cadeira até sair da porta, para não dar nunca as costas para a mãe. Mas é uma lição de vida. Em 1952 faleceu o irmão do Rebbe. O Rebbe tinha 2 irmãos. Ele era o mais velho. Ele tinha um irmão do meio chamado Yehuda Arileib. Que ele faleceu em Liverpool. Ele foi terminar uma faculdade, enfim, em Liverpool. Ele faleceu em 52. O Rebbe ficou sabendo do falecimento dele. E o Rebbe mexeu as coisas para que ele fosse enterrado em Israel, em Tzfat. Ele foi realmente enterrado em Israel, em Tzfat. O Rebbe não quis falar para a mãe, para não deixar a mãe, que estava em Nova York, para ela não saber que o irmão tinha falecido. Então o Rebbe escreveu cartas com a letra do irmão desde 1952 até 64 para esconder, 12 anos, para esconder da mãe que o irmão tinha falecido. Pergunta, podia fazer isso? E o Rebbe estava preocupado porque durante o Shiva ele tinha que visitar a mãe. Ele estava no Shiva do irmão, mas ele tinha que visitar a mãe. Então ele usou aquele sapato preto, ele pintou a borracha do sapato, porque a gente não anda de sapato durante o luto. Ele pintou de preto para parecer sapato, para enganar a mãe, para não parecer, a mãe não perceber que ele estava de tênis, que ele estava de aveluto, que ele estava de luto. Quer dizer, imagina, ele foi visitar a mãe, tirava a roupa de luto para poder visitar a mãe como se nada fosse. Isso aqui, só para ter noção do que quer dizer. O que quer dizer respeitar a mãe? Isso é uma coisa. Ela soube, né? Isso é uma, faço isso também. isso é uma Meu coisa. irmão faleceu. É. Já vai fazer agora 6 anos e minha mãe não sabe. Então eu tenho um filho em Nova York que liga toda sexta-feira, a pessoa que está falando com meu irmão. Olha só que coisa. Isso é uma coisa. Né? Ela já tem. Essas são coisas assim, em bastidores, uma coisa interessante. Então, a história conta o seguinte, só para vocês entenderem como foi. Aquele ano foi um ano muito difícil, porque o Rebbe não assumia a liderança, o povo queria a liderança, o outro queria... Estava uma situação muito delicada, muito complicada. Tanto é que tem uma história irônica, mas não é irônica, mas é uma história real. Quando faleceu o Rebbe anterior, por ser Rebbe, ele subia, davam para ele aliar na Torá o Maftir, porque Maftir é aliar de Rebbe. Maftir, aquele que lê o último trecho da Torá no Shabat, que logo após a leitura ele lê o trecho dos profetas, é chamado Maftir, é um trecho, é a aliá que se dá para um Rebbe, O Rebbe anterior sempre subiu Maftir. Quando o Rebbe anterior faleceu, para quem a gente vai dar Maftir? Vai dar para o genro mais velho ou vai dar para o segundo genro? Acontece que o gabai da sinagoga do Rebbe, ele chamava Rabbi Yochanan Gordon. Ele era da cidade de Dokshitz. Dokshitz era uma cidade na Polônia, inclusive a cidade onde nasceu o Rabino Alper, nasceu em Dokshitz, o Rabino Alper nasceu lá. Esse Rabbi Hanan Gordon, ele era da cidade de Dokshitz, ele era um Hassid do Rebbe. Ele falou, não quero saber, eu vou dar Maftir para o Rebbe. Ele começou a dar Maftir para o Rebbe. Acontece que a esposa do Rebbe anterior que vivia, que era a sogra do Rebbe, não gostou. O que você está dando a Lia para o segundo genro? Tem que dar para o primeiro. Não tem que dar para o segundo genro, tem que dar para o primeiro genro. E advertiu ele, falou, você tem que dar para o primeiro genro. Ele falou, sim senhora. Próximo Shabbos, deu para o Rebbe de novo. E ela falou, acho que você não está entendendo. Eu estou te falando que tem que dar para o primeiro genro. Você não brinca comigo, etc. Ela falou, não tem importância, assim será feito. Próximo Shabbos, deu para o Rebbe de novo. Aí ela chamou ele e rogou-lhe uma praga. Uau. Aí ele se desesperou. A praga da esposa dela. Ela avisou que ele não está fazendo o que ela está falando, então rogou-lhe uma praga. Aí ele ficou com medo. E ele foi conversar com o nosso Rebbe. Ele entrou pro Rebbe e falou, Rebbe, meu coração quer te dar aliá, mas ao mesmo tempo tua sogra me rogou-lhe uma praga, o que eu faço? O que eu faço? Pode dizer qual era a praga? O Rebbe, provavelmente que
Existe um versículo nos Salmos, não sei se é isso que ela falou, mas tem um versículo que fala nos Salmos o seguinte, ó. Tem um versículo nos Salmos que o rei Davi ele fala: "Yehiyu banav yetomim ve'ishto almana", que os teus filhos sejam órfãos e que a tua esposa seja viúva. Em outras palavras, que tu morras, desgraçado. Em outras palavras, mas imagina. Salmos tem umas coisas São palavras fantásticas, né? Mas imagina que seus filhos sejam órfãos e que tua esposa seja viúva. Em outras palavras, que você pendura a chuteira. Então, imagina? Mas é do Rebbe. Imagina, azar praga, uma praga como essa é uma praga difícil. Não sei qual que foi a praga, mas ela rogou uma praga. Então ele perguntou para o Rebbe o que eu faço. O Rebbe deu um sorriso e o Rebbe falou o seguinte: saiba você, meu amigo, que uma praga de uma alte bob yiddish, uma mulher velha judia, uma praga de uma mulher velha judia, é uma segura, uma simpatia para longos anos de vida. Olha, Inverteu. Ele continuou a chamar o Rebbe. Ele continuou a chamar. Depois que o Rebbe falou isso, ele continuou. E ele viveu 90 e poucos anos. O Sr. Rabbi Yochanan Gordon, ele viveu longos anos de vida. São coisas. O Rebbe viveu até outro, mais velho. O genro do Rebbe, ele faleceu em 1989, se não me engano. Eu estava lá. Ele aceitou. Eu estava lá. Eu tinha um contato. Eu gostava dele. Que eu falo gostar dele. Ele era já um senhor de idade, ele era mais velho, mas eu dava muito cavote para ele, porque ele era o genro mais velho do Rebbe anterior. Então, quando ele chegava, eu gostava de pegar ele e levar ele para o lugar onde ele rezava, porque ele tinha dificuldade já dando, é um senhor de idade, dificuldade de falar, o Rechar. Ele faleceu em Adar, se não me engano. Foi de acho que 6 de Adar, se não me engano, 1989. O Rebbe, não. Antes? Depois da esposa do Rebbe. 9. O Rebbe faleceu em 94. Então, quer dizer... Mas eu lembro bem dele, ele rezava, vivia no... Bom, resumo da história era o seguinte, só para poder entrar nos bastidores, que aqui vale a pena entrar nesses bastidores, A diferença de idade deles era de... Era de 2 anos, ele era mais velho, dois ou até mais, se não me engano, acho que quase 5 anos mais velho que o Rebbe ele era. Ele aceitou? Oi? Ele aceitou? No início não, depois ele virou o maior Hassid do Rebbe. Ele virou o maior Hassid do Rebbe. No início era difícil, estava uma situação delicada, mas depois ele virou um dos maiores Hassidim do Rebbe. Ao ponto, só para você imaginar, ao ponto que a mulher o abandonou por questões políticas também, porque a esposa dele não aceitava o Rebbe como Rebbe, de jeito nenhum, não aceitava. Que era filha do... Assim como a sogra também, né? Queria que fosse o primeiro, bom, enfim, isso aqui é... O mais engraçado é isso. O que importa é essa passagem que eu vou te contar, que isso é uma coisa interessante para poder te responder. Porque, para começar, nós estamos falando de coisas de Rebbe, o que a gente entende de coisas de Rebbe. Mas até onde nos chegou da história, até onde que para mim eu sei, então essa história que eu vou contar é os bastidores mais quentes, assim, do que rolou... Do que rolou em Leningrado, ainda quando o Rebbe anterior estava lá. Então deixa eu te contar para vocês o que aconteceu. Aconteceu, a grosso modo, assim. Vamos voltar um pouquinho. O nosso Rebbe, ele é filho do filho do filho do filho do filho do terceiro Rebbe, direto, da dinastia do terceiro Rebbe, dos homens, estamos falando, do Tzemach Tzedek. Ele é a 5ª geração. Ele é a 5ª geração. E tinha a seguinte promessa do terceiro Rebbe. O terceiro Rebbe tinha um filho mais velho. Todos os filhos do terceiro Rebbe viraram Rebbes em outros lugares, em outras cidadezinhas na Rússia. Quando ele faleceu, o terceiro Rebbe, antes de falecer, ele pediu para o primeiro filho, falou: você não seja Rebbe. Eu quero que você não seja Rebbe e eu te prometo que a 4ª geração vai voltar. Dor Revi Yashuv Hena. Então a 4ª geração vai voltar. Promessa do terceiro Rebbe. Ele era uma pessoa muito devota, realmente ele não foi Rebbe, e assim ele acabou falecendo, não foi Rebbe, os outros filhos todos foram Rebbe. O caçula do terceiro Rebbe, é o Amarash, ele ficou em Lubavitch, sem discípulo algum, porque os mais velhos pegaram os discípulos e foram. E falaram para o Rebbe Maharash, que virou o sucessor do terceiro Rebbe para a nossa dinastia, do Chabad, falaram para ele: e agora que a gente está sem ninguém? O Rebbe Maharash falou: é por pouco tempo. Realmente, o irmão dele, que tinha levado todos os Hassidim, faleceu depois de 1 ano e meio, e todos vieram e voltaram a ser Hassidim do Rebbe Maharash.
O resumo da história era quem era essa quarta geração. A quarta geração, quem era? Tem que entender o seguinte. O quinto Rebbe, o pai do Rebbe, ele achava que ele era essa quarta geração. Mas na verdade não era ele a quarta geração. A quarta geração era depois do filho do primeiro Rebbe, que era o nosso Rebbe. Então ele chegou a pensar que talvez a quarta geração, que pós o falecimento do sexto Rebbe, ele seria o Rebbe, imagina, o pai do Rebbe. Mas na verdade não foi assim. Tanto é que quer dizer, ele era discípulo do quinto Rebbe, ele era Mechitn do sexto Rebbe, mas ele não era Hassid do sexto Rebbe. Puxa. Deu para entender? É o seguinte. É muito grande, né? Deu para entender ou não deu para entender? Não deu para entender. Tzedek era Schneerson. O Tzemach Tzedek foi o primeiro chamado Schneerson, sim. E de lá em diante todos eram Schneerson. Schneerson significa os filhos do Schneier. Do Schneier que era do primeiro Schneerzon. Né? De novo, o Tzemach Tzedek tinha um filho e falou que a quarta geração vai voltar a ser Rebbe. A quarta geração, se você conta ele, é o pai do Rebbe. Quarta geração, se você não conta ele, é o Rebbe. Então o pai do Rebbe achava que ele ia ser Rebbe depois do quinto Rebbe. Mas o quinto Rebbe tinha um filho único que era o sexto, que se tornou Rebbe. Então o pai do Rebbe não era Hassid do sexto, ele era Hassid do quinto. E ele virou Mechitn do sexto, porque ele casou o filho dele com a filha do sexto. Quem fez o Shidduch do Rebbe, do nosso Rebbe, foi o quinto Rebbe. O quinto Rebbe falou para o filho dele, para tua filha, Chaya Mushka, vale a pena ver o filho do Leivik, o primeiro filho do Levi Yitzhak, que era o pai do Rebbe. Não. Então quem deu a primeira indicação do Shidduch, do nosso Rebbe, com a Rebbe Tzimcha Mushka, foi o quinto Rebbe. E o pai do Rebbe era completamente devoto para o quinto Rebbe. Então o Shidduch veio de lá. Quando aconteceu o Shidduch na prática, para poder fechar negócio, quando chegou na prática, quando começou o Shidduch, pega uma cadeira, aqui. Mas ele vai pegar de lá mais fácil. Quando começou o Shidduch, são histórias. Ao contrário, vem para cá, ele vai sentar. Otas, velho. Perfeito. Ótimo. Isso aqui, nós estamos falando aqui, bastidores da história. Mas é uma coisa... O pessoal não... E como o Capim não sabe? Quer dizer, Não dá para entender. Não é fofoca, isso é bastidor do bastidor. isso é bastidor dos bastidores. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. Quando chegou a época do Shidduch, eu estava lá. Ele era o coroinha. Hoje, 28 de Sivan, na data que o Rebbe chegou em Nova York. Oi? Você não era o coroinha? Não era coroinha. Quando chegou na hora do Shidduch, o que aconteceu? Então, o costume é o seguinte, temos que ver, eu vou casar meu filho com a filha, ia casar com a filha do Rebbe, tá certo? Mas os pais do Rebbe falaram, vamos checar com quem a gente está, para quem a gente está dando o nosso filho. Quem é a filha? Quero conhecer a noiva. Quem é a filha? Vamos conhecer a noiva. Então o pai do Rebbe mandou a esposa, chamava Hana, Rebbe Tzimcha, que é a mãe do Rebbe, para ir para a casa do Mechitn, lá em Leningrado, para poder conhecer a noiva, para poder ver quem é. Tá bom, imagina, filha do sexto Rebbe, estamos falando, imagina. Olha aqui, vamos ver quem é. E foi a mãe do Rebbe na casa do Rebbe anterior para passar uma temporada, para checar a menina, para ver se ela... Para ver se ela... Já se conheciam com ela? Já? Não. Já se conheciam? Não. Eles iam se conhecer, então para poder ter aval, para poder ver se vale a pena ou não vale a pena. Se é uma prova ou não prova. O que eu vou te contar, isso aqui é... Eles nem se conheceram ainda. Não, a sogra já queria conhecer. Isso aqui a gente escutou porque teve um cara que estava presente na casa do Friedrich Rebbe. E ele escutou tudo isso aqui que aconteceu na prática. Não, conta para mim. Ele escreveu num livro lá e... Parte do doutoral. Depois de tanta vodka, vai se aparecer assim. Não, são histórias.
Ela está lá observando demais a noiva. Aí o Rebbe chegou, né? Você falou, não, a senhora gostou da mercadoria? Vamos fechar negócio, vai levar? Você gostou da menina, etc. Você falou, tá bom, vamos conversar. Ela falou, meu marido quer dizer o pai do Rebbe, falou, meu marido está pedindo dote, está pedindo... Nedúnia. Ela era 1 ano mais velha que o Rebbe. Ela nasceu em 1901 e o Rebbe nasceu em 1902. Então ela tinha 1 ano mais velha. O Rebbe casou com 26 anos, ela casou com 27. Por conta que o Rebbe teve que fugir da Rússia, então teve um problema lá total, que eles não conseguiram casar antes. Normalmente os Rebbes casavam com 14 e 15 anos. Você tá brincando? Todos os Rebbes casaram com 14 e 15 E anos. as moças? E elas, 12. 12. Tá bom? Hoje era 12. Depende. Assim que é. Mas o nosso Rebbe casou com 26 anos. E a esposa tinha 27 anos. Casaram em Varsóvia em 1928, tá certo? 1928, então ela tinha 27 anos. 1928 em Varsóvia, num casamento que tinha 5.000 pessoas. O casamento foi em Varsóvia. Mas isso porque o Rebbe teve que abandonar a Rússia em 1927, foi perseguido, quer dizer, o Rebbe foi preso, o Rebbe anterior teve problemas lá, sérios, então o casamento não foi assim de imediato, mesmo depois que eles se conheceram. Na prática, ela chegou, meu marido está pedindo dote, etc. Ela falou, olha, o Rebbe respondeu, desculpa, nós não temos dinheiro para poder pagar a dote. Ela falou, não vim pegar dinheiro. Não é isso que a gente quer de dote. Ela falou, não entendi, então o que vocês querem? Ela falou, meu marido quer garantia que ele vai ser o seu sucessor. Não. Ele tinha tido uma promessa do Tzemach Tzedek que a quarta geração voltaria. Eu falei, nós temos uma promessa que a quarta geração voltaria. Nós queremos casar nosso filho na condição, que é uma promessa do Tzemach Tzedek, que a quarta geração dele, do primeiro filho dele mais velho, que não foi Rebbe, e o Tzemach Tzedek falou, a quarta geração sua vai voltar a ser Rebbe. A quarta geração, a gente viu a discussão se era o pai do Rebbe, se era o Rebbe, o pai do Rebbe viu que não era ele, então pelo menos o filho, sim. Tá bom, então você vai casar com a sua filha, ia casar com a segunda filha do Rebbe anterior. Já tinha casado, o Rebbe anterior já tinha casado a primeira filha com o Rebbe Shmariah Gurari, que chamava Reshag. Então ela falou, meu marido não pediu dinheiro, pediu o Rebbenato, pediu o Rebbe. Ele quer que ele vai ser o seu sucessor. Naquela hora o Friedrich Rebbe, o Rebbe anterior, ele ficou sério. E ele falou, ok. Aí a mãe do Rebbe falou para o sexto Rebbe, meu marido pediu por escrito. Puxa vida. Aí o Friedrich Rebbe falou, por escrito eu não vou te dar. Então ela falou o seguinte, e como que nós vamos saber que é verdade que isso vai acontecer? Palavra de um Rebbe? Como? Marcelo, não fui eu que escrevi a história. Eu só estou te contando o que aconteceu. Não fui eu que escrevi a história. Toma aí um frontalzinho. Da onde a gente vai saber que isso é verdade, que isso vai acontecer? Então o Rebbe falou o seguinte, quando chegar um momento para ser Rebbe, quando vai chegar um momento, as pessoas vão exigir demais que ele seja o Rebbe e as coisas vão acontecer. Isso foi o que o Rebbe anterior falou, que por persistência aquilo vai acontecer. Ok, acabou, fizeram um shidduch, tudo, etc. Blá, blá, blá. Na prática, quando o Rebbe anterior faleceu, veja, o nosso Rebbe, isso que vocês precisam entender, isso que é a nekuda, é o seguinte, o nosso Rebbe, ele era um devoto number one, ou único, exclusivo do Rebbe anterior, como ninguém. Ninguém. O maior Hassid do Rebbe anterior que já existiu foi o nosso Rebbe. Ele era extremamente devoto ao sogro. Mas assim, com um kavod gigantesco. Como um Hassid de verdade.
certa vez, a própria esposa do Rebbe falou para um shliach do Rebbe da Atlanta, do Rebbe Simcha Mushka, a esposa do nosso Rebbe. A esposa do Rebbe, o que acontece? Poucas pessoas a conheciam. Ela era uma pessoa extremamente recatada, ela não vinha para a sinagoga, porque depois que o Rebbe virou Rebbe, então ela deixou de vir para a sinagoga, ela nunca mais apareceu, nunca mais. Ela ficou sozinha porque ela não queria ser ovacionada. Imagina, ela ia chegar e iam abrir para ela os lugares, ela não queria. Todo lugar onde a reconheciam, ela jamais pisava novamente no local. Então, onde reconheciam quem era ela jamais voltava para o lugar quando sabiam que ela era. Ela ficava no seu anonimato. O carro dela era vidro fumê, quando tinha para não ser reconhecida. Ela era uma pessoa extremamente recatada, ela não queria saber de kavod nenhum, nada, zero, nada. Mas tinha pouquíssimas pessoas tinham acesso à casa dela, e poucos Hassidim tinham acesso à casa dela. Entre elas, tem uma família que chama do Rabino Lu, que aliás ele tem parentesco com Begum, aqui, o Rabino Lu. O filho desse Rabino Lu da Inglaterra, ele casou com a filha, com a irmã da Hannah Begum. E o que acontece? Ele tinha acesso à casa do Rebbe, da esposa do Rebbe, porque o sogro dele era de Manchester, e era uma pessoa chegada ao Rebbe, enfim, acabou levando eles, etc. E teve uma vez uma história que eu conto aqui, que acho que é relevante aqui, não é nesse momento, que uma vez, na casa do Rebbe, a Rebbetzin, abriu o coração dela e falou uma frase muito forte para um Hassid escutar, muito forte. A esposa do Rebbe falou o seguinte: meu marido tinha um verdadeiro Hassid, meu pai tinha um verdadeiro Hassid, mas meu marido, imagina falar isso para um Hassid do Rebbe, dizer que o meu pai tinha um verdadeiro Hassid, quem é o verdadeiro Hassid do pai dela? O marido dela. Mas meu marido tem um verdadeiro Hassid. Imagina um Hassid escutar isso na casa dela. E aquele Hassid não deixou barato. Ele chegou e falou: Rabbi Shmuel, ele chegou e respondeu para ela: pode ser que seu marido não tenha um verdadeiro, e com certeza, não tenha um verdadeiro Hassid como o seu marido foi para o seu pai, mas que ele tem centenas de milhares de soldados, ele tem. Hassid são soldados que vão lá fazer o que ele pede, etc. Isto ele tem. Assim, ele falou numa visita que ele estava entre as festas no mês de Tishrei, etc. No final da festa de Sukkot, o Rebbe fazia sempre Avdalá do seu copo, e depois ele dava do copo que ele bebeu parte do vinho que ele tomou para todas as centenas de milhares de pessoas que vinham receber. Era uma cerimônia que levava 4, 5 horas de distribuição de vinho, imagina. Porque ele ficava, todas as pessoas vinham, já tinham acabado de outros lugares, as pessoas vinham de carro para poder receber. Os Hassidim ficavam cantando e o Rebbe ficava horas e horas e horas e horas distribuindo do vinho dele que ele tomou, etc. Quando chegou esse Rabbi Shmuel, aliás, tinha uma orientação do Rebbe. O Rebbe falou: quem Hassid que não pega é tolo, porque eu estou dando brachá aqui, porque tinha Hassidim que falaram: não vamos pegar, para não segurar o Rebbe mais. O Rebbe falou: não, tem que vir pegar. Então tinha uma orientação do Rebbe de pegar. Bora, Bailu. Ele foi lá pegar. Quando ele foi pegar o copo de vinho, quando ele passou, o Rebbe deu um sorriso muito grande para ele e falou: obrigado por acalmar minha esposa. Obrigado por acalmar minha esposa. Você falou que tem centenas de milhares de soldados, ele tem. Ele contou para o Rebbe? A esposa, veja, ele não ia contar, mas a esposa do Rebbe deve ter contado, falou: olha, sabe o que ele falou? Então, o Rebbe falou: obrigado por ter acalmado minha esposa. Mas por que eu digo isso? Então, a gente está falando, isso é uma história que o Rebbe, o que eu digo é o seguinte: o Rebbe, ele era devoto ao seu sogro, muito mais do que ele era devoto, entre aspas, para o seu pai. Ele era um Hassid do sogro dele. O pai dele não era Hassid do sogro do Rebbe. Ele era do quinto. Ele não era Hassid do sogro do Rebbe. Mas o Rebbe era completamente Hassid do sogro. Quer dizer que o Rebbe, ele podia muito bem
revelar essa história e contar para a sogra, tem uma promessa que teu marido falou. Ele não podia falar isso? Mas o Rebbe nunca quis falar. Por que o Rebbe não queria falar isso? Porque ele jamais iria pegar o rabinato por conta da influência do pai e da mãe dele. Não. E sim apenas pelas palavras do sogro, quando as pessoas exigirem. Então o Rebbe ficou 1 ano sem assumir, para poder ver se realmente as pessoas iam pedir e exigir. E pessoas começaram a pedir e exigir. Pessoas começaram a escrever e colocar que já temos Rebbe. O Rebbe mandou recolher isso da publicação. O Rebbe mandou tirar isso, de jeito nenhum não queria deixar. E foi um ano muito tenso. Até a chegada do momento do Yortzeit do Rebbe anterior, na data de Yud Shvat 1951, que naquele Fabrengen, naquela quarta-feira à noite, que na véspera do Fabrengen o Rebbe foi conversar com a sua mãe, e agora dá para entender, não sei o que foi lá, a gente não sabe o que foi, mas deve ter uma palhinha, ele foi se aconselhar com a mãe, quer dizer, ele deve ter falado... Oi? Ele tinha 2 irmãos. Mas ele não teve filhos, né? Ele não teve filhos. Quer dizer, 2 irmãos, ele teve assim. Esse segundo irmão dele, ele era primogênito. O segundo irmão dele, Arelei, ele morreu em Liverpool em 1952, que eu te falei, que foi enterrado em Tzfat. Esse irmão dele era casado com uma senhora chamada Gina chamada Regina, e deixou uma filha, que é sobrinha do Rebbe. Essa sobrinha do Rebbe vive hoje em Rehovot e tem 2 filhos. Isso são da família do Rebbe, assim, nos bastidores dos bastidores. A esposa do irmão do Rebbe, ela era botânica, ela trabalhava no Mahon Weizmann. Isso era uma botânica, e assim tanto é que o Rebbe tinha orientação para o Rabino Glukovsky, que era o Rabino de Rehovot. Falou o seguinte: você só vai ter contato com a sobrinha do Rebbe para entregar a matzah. Eu quero que você faça isso e isso. Quer dizer, para não fazer, faz o que eu estou te ordenando. Ela, quando vinha, teve uma vez que ela quando vinha visitar Nova York, ela ficava na casa do Rebbe. O Rebbe tinha 3 andares, ficava na casa do Rebbe. E contam que uma vez ela alugou você vai imaginar, isso é uma história interessante. Uma vez ela alugou como é que chama aquele carro lá? Um Porsche vermelho. E ela falou para o Rebbe: você quer que eu te dê carona para o 77? O Rebbe foi de Porsche vermelho. Pode imaginar o Rebbe chegando de Porsche no 77. Mas tudo bem, isso aqui é uma história da sobrinha. Isso aqui é uma coisa dos bastidores desse lado. Isso foi a esse filho. Esse é um irmão. O outro irmão que o Rebbe teve, ele teve um irmão chamado Dov Bershnerson, que ele nasceu com problemas genéticos, problemas de saúde. E esse irmão foi morto na Segunda Guerra Mundial. Os alemães mataram porque quando eles chegaram na cidade onde eles viviam, né, em Yekaterinoslav, eles chegaram naquela clínica onde estavam lá, e eles mataram todos os judeus que estavam lá. Então o Rebbe teve um irmão que faleceu com os nazistas. E o irmão do Rebbe tinha deixado algumas escrituras em alemão, o irmão do Rebbe, e o Rebbe mandou publicar essas publicações desse Arelei, desse outro irmão. Isso aqui. Quer dizer, então, o Rebbe, na prática, ele quis que as palavras do seu sogro concretizassem, para poder realmente ver que ele está sendo Rebbe por conta do que o sogro falou, e não que o pai prometeu e nem que a mãe prometeu. Então, na véspera daquele Fabrengen, ele foi conversar com a sua mãe. E, em vez de ele chegar no horário certo, ele atrasou 40 minutos, algo que não era convencional do Rebbe, mas o Rebbe começou o Fabrengen mais tarde. Daquele Fabrengen, estavam esperando o Rebbe assumir o rabinato, queriam que o Rebbe fosse Rebbe. Eles não sabiam o que ia acontecer, porque até então o Rebbe não tinha assumido. E o Rebbe começou a falar, Divrei Torah. E agora, Rebbe mesmo, assume quando ele pronuncia um discurso racídico. Discurso racídico não é a palestra normal que se fala entre Mincha Ma'ar, vou estudar a Torá, um Fabrengen, e sim é o que a gente chama de Ma'amar. Ma'amar é um pronunciamento profundo, onde o Rebbe ele se prepara para isso, muda o tom de voz, traz informações lá de cima e pronuncia o Ma'amar. Isso é chamado Ma'amar. Então, naquele Fabrengen interessante, o Rebbe começou o Fabrengen normal, falando de Sichot, mas isso ele já fazia antes também, e o pessoal não queria, estava esperando o Ma'amar.
E levantou um senhor de idade de 80 anos. Pode imaginar, o Rebbe tinha 48. Levantou um senhor de 80 anos, ele falou, olha, é muito bonito o que o senhor está falando. Muito bonito, mas nós queremos um mamá. Puxa vida. Falar assim, nós queremos um mamá. O Rebbe falou, relaxa aí, senta aí. O Rebbe falou para ele, e aí o Rebbe pegou o livro do mamar do Rebbe anterior, que tinha deixado para estudar na data do falecimento. E aí o Rebbe começou a falar, olha, o meu sogro falou no mamar, aí o Rebbe falou com aquela voz de mamar, começou a falar o Bati Legani, falou o discurso dele, falou aquele discurso profundo, que ele fez algumas pausas, mas tem uma história bonita que preciso contar. A gente já preciso contar isso aqui, preciso contar. Nesse discurso racídico que o Rebbe estava assumindo a liderança, ele já proclamou o que seria? Que nós somos a 7ª geração, porque ele é o 7º Rebbe do movimento Rabá. Ele já proclamou que essa é a última geração da diáspora e a primeira geração de Mashiach. O Rebbe falou em 1948, falou, nós somos a última geração e acabou. Aqui nós vamos trazer Mashiach, nosso propósito é trazer Mashiach. Esse era o propósito, isso ele falou em 1951, nesse discurso. E nesse discurso, o Rebbe contou histórias de todos os Rebbes, desde o primeiro até o 6º, até o sogro dele, de Ahavat Israel. Como cada um do Rebbe teve um trabalho de amor ao próximo como a ti mesmo. Pois o Rebbe falou um statement. O Rebbe falou, é costume que quando você assume uma nova liderança, você pronuncia então o teu pronunciamento. O Rebbe falou o pronunciamento, disse que tem 3 amores que vão juntos, Ahavat Israel, Ahavat Hashem e Ahavat a Torá, o amor de Israel, o amor à Torá e amor a Deus, que isso vão juntos. A pessoa que diz que só tem amor a Deus e não tem amor ao próximo, ela não tem amor a Deus. A pessoa que ela ama só a Torá e ela não ama nem Deus e nem o próximo. E a pessoa que ama o próximo tem chances dela chegar a amar a Deus e amar... Então o Rebbe está falando da importância do amor ao próximo. O que é curioso que aconteceu na noite anterior, isso também é os bastidores. Tinha um Hassid que ele chamava Rab Moshe Groner. Rab Moshe Groner, ele era irmão do Rabino Groner, que era o secretário do Rebbe. Só que ele não casou. Esse homem não casou. A vida inteira ele não casou. E quando foi na véspera de Utvat, na terça-feira à noite, o Fabrengen foi na quarta. Quando foi na terça-feira de noite, altas horas da noite, ele estava na central do 770, altas horas da noite, no escritório ainda. Não que ele trabalhava lá, mas não era casado. E o telefone não para de tocar. Então ele falou, quer saber, eu vou pegar. Ele pegou. Quem estava na linha era o Rebbe. O Rebbe estava na casa dele. O Rebbe estava na casa dele. O Rebbe fala, quem é? Aí ele falou, aqui é o Moshe Groner. Ele falou, tem mais alguém aí? Aí ele falou, não, estou aqui sozinho. Ele falou, você pode me fazer um favor? Ele falou, imagina. Você pode vir na minha casa, por favor? Eu falei, tá bom. O Rebbe está pedindo para ir para casa. Então ele foi. Ele largou lá o 77 e foi na casa do Rebbe. E o Rebbe falou, pois não, que eu posso lhe ajudar? Ele falou o seguinte, olha, tem um judeu que ele está internado e o médico dele se chama tal. Eu preciso falar com esse médico. Você pode me pôr ele na linha do telefone? Só isso que eu quero. Eu não tenho tempo para ficar procurando o telefone do médico. Quem é? Você, com alguns telefonemas você vai poder conseguir colocar esse telefone. Você pode pôr ele na linha? Ele falou, tá bom. E o Rebbe voltou para o quarto dele, que estava estudando no quarto do escritório dele de casa. Tá bom? Ele colocou o médico na linha. Ele passou para o Rebbe, ele saiu da sala para o Rebbe conversar com o médico. Ele não quer saber o que ele era. Pediu para colocar, o Rebbe pediu, ele foi na sala onde o Rebbe estudava. E na sala onde o Rebbe estudava, tinha 6 livros abertos. E 2 fechados. Os 6 livros abertos que estavam, eram livros de cada Rebbe, um livro de cada Rebbe. E o tópico dos 6 livros que ele conseguiu observar por cima, que estava aberto, era sobre Ahavat Israel, sobre amar o próximo como a ti mesmo. Quando ele terminou, o Rebbe chamou ele e falou o seguinte, olha, você pode fazer um favor, eu quero que você procure outros 2 livros, que eu preciso sair para poder visitar aquele doente, e eu volto mais tarde. Ele falou, tá bom, aguardo, senhor. E o Rebbe foi visitar aquele doente, vai saber o que ele fez, o que ele não fez, imagina, o Rebbe foi. E ele voltou.
Imagina, agora, para pensar, estamos falando do Lubavitcher Rebbe, quer dizer, tá bom, ele não tinha assumido e assumir a liderança a noite seguinte. Ele estava falando do statement sobre Avat Israel. Ele falou no Mahamar sobre amar o próximo como a ti mesmo, uma história de cada Rebbe como tem que amar o próximo como a ti mesmo. O que ele faz a noite anterior? Ele vai lá e mostra o amor para uma pessoa, procurando o médico, conversando o tratamento, indo lá visitar aquela pessoa, tudo, etc. Se não tem um Moshe Groner para contar essa história, da onde a gente vai saber que isso aconteceu como preparo para... Quer dizer, o Rebbe ele saiu com quando ele assumiu com este propósito, dizendo que com amor ao próximo a gente vai trazer Mashiach. Sonho do Rebbe é Mashiach. Legado do Rebbe é Mashiach, não tem outra coisa. Esse é o propósito. Essa é a verdade. Isso tudo na vida do Rebbe era a única coisa que o Rebbe tinha na cabeça, era o assunto de Mashiach. O Rebbe escreveu uma vez para o presidente de Israel em 1957, Tzvi Yehuda ele chamava. O Rebbe escreveu para ele e falou o seguinte: quando eu ia para o Heider, e mesmo antes disso, o Rebbe escreve, quando eu ia para o Heider e antes disso, eu já ficava imaginando como vai ser a era messiânica quando o Mashiach vai chegar. Imagina, o Rebbe escreve sobre si. O Rebbe não escrevia sobre si. Raríssimos lugares você vai ver o Rebbe escrevendo sobre si. Não tem. Aqui é uma carta que o Rebbe está mandando em 57 para o presidente. Que a gente tem essa carta, está publicado hoje no livro de cartas do Rebbe. E o Rebbe ele fala, quando eu era uma criança, ainda antes de entrar no Heider e antes de entrar no Heider, eu já sonhava como vai ser a messiânica, como vai ser Mashiach, quando o Mashiach vai chegar. E eu ficava imaginando, vai chegar um dia onde Deus ele vai revelar todos os porquês dos sofrimentos que a gente teve durante todas as gerações, de tudo que a gente passou. E aí a gente vai falar com uma boca cheia, obrigado Deus por toda a aflição que sofremos. Mas o Rebbe está escrevendo isso para um presidente da República. O que era a mente do Rebbe? Que ele veio aqui, quer dizer, qual era todo o propósito? Mas o Rebbe também falou naquele discurso uma coisa que é difícil. E só foi naquele discurso. Esse discurso de 51, pessoal, que é tão importante na liderança, a gente só está falando isso porque hoje é a data que o Rebbe chegou em Nova York. Hoje é 28 de Sivan. Hoje é a data que ele chegou em 1941. Esse discurso foi, assim, um discurso totalmente atípico. De falar assim sobre, imagina, a sétima geração, última geração, quer dizer, tipo... É o Mamar, você falou. Oi? O Mamar que ele falou. No Mamar ele falou que a gente é a sétima geração, que a gente é a última geração de Mashiach. Ele falou, todo sétimo é querido, Kolashvim Habim, o sétimo é querido porque ele é sétimo, simplesmente porque ele é sétimo, que teve 6 anteriores. Ele não escolheu para ser, simplesmente você está lá, não é por causa do nosso trabalho que a gente está aqui, não é por causa do nosso mérito que está aqui, simplesmente nós somos a sétima geração e pronto. Então, é isso. Então ele falou, não tem mais, a gente tem que chegar e tem que fazer. O único senão que é bonito, que está acima de tudo isso, que é a grande passagem do Rebbe, é o que ele falou lá no seguinte. Disse o Rebbe, só tem um porém, aqueles que acham que agora vão pedir para mim e tá resolvido, pode tirar o cavalinho da chuva. Nós não somos igual a outras linhas racídicas. O Rebbe falou, os Hassidim da Polônia entregam tudo para o Rebbe e o Rebbe que resolve. Hassidim de Lubavitch não tem isso. Vocês vão entregar para mim, mas se vocês não fazerem um trabalho que tem que ser feito, de nada vai adiantar. Posso ajudar, mas o trabalho tem que ser feito por vocês. O Rebbe no primeiro discurso falou um negócio desse. No primeiro discurso o Rebbe exigiu da gente trabalho. Falou que as coisas não vão vir fáceis, bater, ajuda, brachá, etc. Mas se a pessoa ela não pegar no tranco, ela não fazer, as coisas não vão vir, porque as coisas não vêm de graça. As coisas não podem vir de graça. Tem que vir com esforço próprio. Assim o Rebbe ele falou no primeiro pronunciamento dele. O que é curioso é que anos se passaram depois do primeiro pronunciamento e o Rebbe não repetiu nos próximos pronunciamentos falar sobre Mashiach. Até os anos 70. Quando começou os anos 70 e com as guerras de Israel, então o Rebbe começou as campanhas, desde 67 com a mitzvah de Tfilin, e depois as demais campanhas que foram lançadas nos anos 70, com o propósito de trazer a era messiânica nos anos 70. Quando chegou a década de 80, aí o Rebbe começou a expandir mais o conceito entre os seus Hassidim, que a gente já está chegando na era messiânica. E desde 82, que o acrônimo começa com a letra Taf, para justificar a letra Taf. Tafshin Membeit, desde lá em diante, no ano de 82, era assim, ó, Tafshin
Membeit, tá certo? Membeit. Isso é 1982 ou 5.742. Tá certo que é Tafshin Membeit. De lá em diante, o Rebbe começou a dar acrônimo dos anos com Mashiach. E nesse ano 1982, o Rebbe falou o seguinte: Teheshnat Biat Mashiach, vai ser o ano da vinda do Mashiach. O Rebbe declarou que esse ano vai ser o ano da vinda de Mashiach. Eu estava na Yeshiva na época. Eu estava na Yeshiva em Petrópolis. Você pode imaginar o desespero nosso que a gente falou. O Rebbe falou que vai ser o ano da vinda de Mashiach. O Rebbe está falando. Então, tinha gente que fizeram as malas, estava esperando o Mashiach chegar. Até o último minuto, até chegar ao Rosh Hashanah, Tafshin Mem Gimel. Quando chegou Tafshin Mem Gimel, no próximo ano, que era 1983, o Rebbe falou o seguinte: aqui é a vinda do Mashiach, aqui ó, Teshnat Gilui Mashiach, vai ter a revelação do Mashiach. Depois, quando chegou Mem Dalet, o Rebbe falou, vai ter Teshnat Divrei Mashiach. Depois o Tafshin Mem Rebbe falou, Teshnat HaMelech HaMashiach, vai ser o ano do Mashiach. E assim o Rebbe começou a falar, Zu Teshnat Mashiach. Depois o Rebbe falou o Tafshin Mem Zayin. Depois o Rebbe falou Tafshin Mem Chesed Tismach Tesamach, vai ser um ano de felicidade porque vai vir Mashiach. Tashmet Yadecha. Depois o Rebbe começou Tafshin Nun, Tafshin Nissim, os anos dos milagres, 1990 começou o período dos milagres. Quando chegou 90, aí foi, os anos 90 foram os anos mais fortes que o Rebbe começou a falar, não só para os Hasidim, como mandou publicar. Mandou publicar nos jornais, mandou falar para todo mundo se preparar porque Mashiach está chegando. Mandou falar mandou recado para o agente da CNN, hoje está aí na internet, você escuta lá o cara da CNN entrevistando o Rebbe, qual a mensagem do senhor? Falou, a mensagem manda todo mundo se preparar para a era messiânica, porque o Mashiach vai chegar logo. A única coisa que a gente precisa fazer é um ato de caridade e bondade, porque o Mashiach vai chegar logo. Então foram anos assim, 90, 91, 92, a Guerra do Golfo, o Rebbe falou que é sinais da era messiânica, a queda do muro de Berlim, o Rebbe falou a queda da perestroika, que aconteceu em 91, tudo o Rebbe falou sinais de Mashiach, que a gente estava numa pilha, porque o Rebbe falou, Mashiach está chegando. Então é um negócio muito forte, como o Rebbe ele anunciou. Para nós Hasidim, a gente diz o seguinte, para nós Hasidim, a gente não tem dúvida que o Rebbe, os ditos do Rebbe vai acontecer. Para lá ou para cá, não sei, depois para cá. Aquilo que o Rebbe ele falou, aquilo vai acontecer. Eu só queria acabar com mais uma história. A gente falou histórias do Rebbe, como começou, etc. Só queria contar mais uma história para poder ilustrar isso. Tem uma história com o Hassid Rebbe Maharash. O Rebbe Maharash era o quarto Rebbe de Chabad. Aquele que a gente já falou na aulinha de hoje. E conta a história bonita que uma vez um Hassid de uma cidade próxima de Lubavitch, ele tinha uma estalagem, ele tinha lá um hotelzinho pequenininho. Mas as coisas não estavam indo bem. E ele decidiu viajar para Lubavitch para pedir uma brachá para o Rebbe. O Rebbe chegou e falou para ele, olha, daqui a pouco está chegando o Shavuos, está chegando a festa de Shavuot. Vai cair Shabbos. Você pode estocar o teu hotel inteiro. Traz mais colchões, compra bastante comida. Você não tem noção. Você vai faturar muito, não sei o quê, fica tranquilo. Imagina, o cara falou isso, o Rebbe falou isso, ele pegou dinheiro emprestado para comprar comida, alugar colchões, não sei o quê, etc. Ok. Chega na semana da festa de Shavuot, nada, não vem uma alma viva, não passa nem um cachorro desgramado com fome não passa lá. Tá bom, ele falou, vai ver que vai chegar ainda, daqui 3 dias vai chegar. 3 dias antes da festa, Gurnesh Bet Gurnesh. Nada com nada. Puxa vida, a mulher, ele fala para a mulher, será que a gente vai fazer comida para tudo isso que a gente pediu? A gente vai falar, o Rebbe falou, com certeza vai vir, com certeza. 3 dias ainda ninguém apareceu. Será que vai chegar alguém? 2 dias, nada. Véspera de Shavuot, no dia, nada, cara, aquela secura, nada, tudo parado, ele está com tudo estocado, ele falou, que prejuízo, o que eu vou fazer com todo esse meu dinheiro? E agora? Estou com tudo... Vocês sabem o que é isso, Jaime? No buffet você está com comida? Para que lembrar, né? O que eu vou fazer com tudo isso agora? Imagina uma época que não tinha geladeira. Então é um negócio meio complicado, o cara está com comida estocada, ele vai perder tanto dinheiro, ele pegou dinheiro emprestado. Passa meio-dia, nada. Ele falou, ferrou, não é impossível. Acabou, por que o Rebbe teve que falar um negócio desse? E o cara ficou estressado, o cara ficou mal pra caramba. 1 hora antes de Shabbos,
Nada. Nada. E o cara estava desesperado, a mulher estava indo acender as velas de chaves, ele estava quebrado, ele estava completamente abarrotado, ele falou, nada. De repente ele começa a escutar cavalos chegarem, cavalos e carroças, não pararam de chegar. Em cima da hora Chaves. Em cima da hora lotou lá, ele teve que colocar mais pessoas nos quartos e amontoadas, e ele serviu o que tinha, tudo que ele serviu. Faltou ainda. O cara deu tudo lá, e na hora de cobrar, os caras queriam pagar mais. Ele falou, não, vocês estavam apertados. Ele falou, não, nós vamos pegar o dobro, porque quem podia dar pra gente um negócio desse, não sei o que, tá lá. Deu tudo certo, no fim deu tudo certo. Um sofrimento, mas um sofrimento. Aí ele chegou, depois ele falou, puxa, a gente precisa viajar por Rebbe para poder agradecer. Ele viajou. Quando ele foi falar por Rebbe, ele falou, não sei o que o Rebbe falou, e aí, como foi? Foi tudo bem? Falou, olha, Rebbe, eu vou te falar, eu não tenho que não reclamar por um lado, mas por que você não me avisou? Ele falou, você não me avisou que eles viriam em cima da hora? Você não tem noção que eu te xinguei? Que elas falaram, não, mano. Então, vamos ser sinceros. Então, o Rebbe respondeu uma coisa genial. O Rebbe falou o seguinte, olha, quando você veio me pedir uma brachá, para mim eu já vi eles lá. Eu te respondi com a certeza absoluta que eles estavam lá no teu estabelecimento. Para mim já estava claro, nítido que ele estava lá. A questão é que eu falava um tempo para poder chegar fisicamente, mas para mim estava, eu não te respondi, porque para mim eu vi que já estava lá. Assim o Rebbe respondeu. Os Hassidim contam que a mesma coisa para os Rebbes é o conceito de Mashiach. O Rebbe não falou a tua nas bias Mashiach, vai vir Mashiach, Gilu Mashiach. O Rebbe Pachut está avisando que ele já viu. Isto já aconteceu. Olha, meu amigo, vai vir, é assim que é. Sabe? É difícil dizer que um tzadik desse naipe, que previu tantas outras coisas, então vai errar numa coisa errar. Falar que o Hassid vai falar que um tzadik vai errar, que o Rebbe vai errar, isso é inconcebível, essa é a pura verdade. A verdade é que ele está anos-luz à frente, e que para ele já aconteceu, e para ele já viu, etc. Eu vi agora uma reportagem, o Rebbe falou naqueles anos do Saddam Hussein, que era antes da morte de Saddam Hussein, mas o Rebbe já estava profetizando depois. E o Rebbe falou no Fabrengen certas coisas, que quando foram publicar, os Hassidim falaram, Rebbe, mas a gente vai publicar isso não aconteceu. O Rebbe falou, tá bom, outro razão na moeda. O Rebbe falou, isso ainda vai acontecer. O Rebbe usou essa expressão, isso ainda vai acontecer. E hoje a gente viu acontecer. Hoje a gente viu aquilo que ele falou lá acontecer. Então, são coisas que para ele já está claro, já está óbvio, etc. Que a gente não tem essa visão do nosso Rebbe. Então, que a gente possa se conectar de verdade, fazer o que ele nos incumbiu em fazer. Todo mundo saiu de Miami. Todo mundo saiu. Só ficou no Babich. A cidade ficou vazia. É? O Rebbe falou, ninguém precisa viajar. Não vai acontecer nada. Ah, sim, na época do... Não teve a linha, né? Sim. Pode qualquer coisa você... Não, quando teve aquele furacão em Miami, teve aqueles furacões. El Ninho. Não aconteceu nada? Na época, quando teve... Ficou com medo. Na mesma coisa em Israel, quando teve os escudos do Saddam Hussein, quando ele mandou, o Rebbe falou, não tem lugar mais seguro que Israel, pode ficar. O Rebbe mandou uma delegação de 2 aviões, foram de Hassidim para Israel para poder mostrar, olha, o Rebbe está mandando a gente para cá para dizer que não tem problema. E não teve. Precisa ter não teve ninguém morreu de escudos. Na verdade, sabe quem morreu? O Rebbe falou que não precisava de máscara. Morreu um cara asfixiado com a máscara, um velho. O Rebbe tinha falado, não vai precisar, não precisava nem das máscaras. O Rebbe falou, não precisa das máscaras. Quando começou a era do Shlichim, isso foi já do Rebbe anterior. O Rebbe anterior começou mandando para Marrocos. Quando o Rebbe ficou Rebbe... Aí já... No início já começou. Já no início. Nos meios de 50 e 60, bem mais forte, aí o Rebbe já começou a mandar. Quantos tem hoje, assim? 4 mil. Espalhados no mundo todo? 4.500 shluchim espalhados no mundo. Dario, desculpa, doutor. Como que eu posso conseguir um vídeo que duas pessoas que falaram eu gostei demais, quer dizer, tudo foi muito bem daquela noite na explicação. De semana passada? Shalom Brasil. Só eles gravaram, a gente não gravou. Só eles gravaram. Shalom Brasil gravou tudo. Fala com o Roland.
Mas foi bem pouquinho. Ficamos por aí? Ó, pessoal, eu não tenho aula semana que vem. Foi bem pouquinho. Férias, né, Nath? Eu tô no Rebbe. Férias. É férias. A gente volta depois de julho? Agosto? Então, agosto nós voltamos. Ter uma boas férias. Olha, muito bom, Nath. Era para terminar o TEF, tá vendo?